Olá pessoal, aqui é Débora Mexica e hoje eu venho aqui para falar sobre o Conselho dos Arcanos, esse Conselho dos Arcanos especial para a semana da virada de 2019 para 2020. Qual o Conselho dos Arcanos aí para essa semana tão importante para a gente? Bom, o arcano principal que saiu aí pra gente foi a força, e quando a força sai, simboliza que a gente está em uma semana que é muito importante a gente entrar em contato com o nosso poder pessoal, com a consciência de que nós somos responsáveis por nós mesmos. Quando a gente fala da força desse arcano que demonstra aí uma pessoa dominando um animal como o leão que é o rei da selva, que pode ser perigoso, que tem força, que tem poder. Quando esse arcano ele demonstra que dominou esse poderoso das selvas, simboliza que, na verdade, esse domínio é o domínio do eu, é o domínio do ego. Esse arcano ele está relacionado ao signo de Leão. Então, está muito relacionado ao nosso eu, ao nosso ego, ao nosso empoderamento pessoal e ao domínio que a gente tem dos nossos próprios monstros, das nossas próprias imperfeições, dos nossos medos, das nossas limitações, ou seja, aquilo que a gente tem limitação, aquilo que a gente tem medo, tudo isso é representado pelo leão. Muitas vezes quando a gente tem medo de alguma coisa, quando a gente tem algum tipo de limitação, a gente fica mais reativo, a gente fica mais agressivo, a gente tenta às vezes diminuir os outros para poder se enaltecer. Mas quando a pessoa vai ali para sua cama, quando vai ali para sua casa, sabe que tem algo errado, sabe que aquela vitória, aquele brilho não é real, né? Porque a vitória, o brilho, ele precisa vir de dentro. Não adianta os outros aplaudirem se a gente não se aplaude, se a gente não se admira, se a gente não se dá valor, né? É o famoso pão da vergonha, sabe? Quando você consegue as coisas sem sentir que você realmente merece aquilo. Eu não sei se vocês já ouviram falar do pão da vergonha, que está relacionado aí a Kabbalah, mas existe essa historinha aí do pão da vergonha. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem aí na internet que tem bastante coisa, tem muita gente falando sobre isso também. Mas não adianta nada o pódio, não adianta nada ter um monte de troféu, se lá no fundo a gente sabe que a gente não merece aquilo ali, que aquilo ali não veio através de uma conquista real. E quando a gente domina os nossos medos, as nossas limitações, a gente está dominando esse nosso leão interno. Então a gente está em uma semana para lidar muito com essa questão, com a questão das nossas vitórias, das nossas conquistas, do que a gente quer conquistar, como a gente quer conquistar. A gente quer continuar recebendo o pão da vergonha? O que é o pão da vergonha? É justamente isso, você de repente ter uma vitória, um ganho, um certificado, mas sei lá, de repente você pagou para ter um certificado, para ter um diploma, você se formou na universidade, mas você trapaceou, colou, não estudou de verdade, pediu para alguém escrever o seu trabalho final, ou seja, sabe quando a gente sabe que a forma que a gente chegou lá não tá legal? Seria mais ou menos uma semana pra gente se autoavaliar desta forma. Só que esse arcano maior, ele não está sozinho, ele está acompanhado de 2 arcanos menores, sendo que um na energia pra gente evitar e o outro na energia pra gente ativar. E o arcano que saiu aí pra gente evitar essa semana foi o 5 de copas. E o 5 de copas, de certa forma, simboliza também um certo arrependimento. Arrependimento por excessos. Quando a gente tem excessos, esse arcano ele vem depois do 4 de copas, e o 4 de copas é quando a gente festeja, a gente se esbalda, a gente bebe até dizer chega, e o 5 de copas seria o pós-festa, né? Então é aquela sensação de mal-estar, de ressaca moral, de ressaca física também pode ser, ou seja, é uma semana pra gente evitar ficar remoendo o que aconteceu, o leite derramado, principalmente relacionado a esse empoderamento que a gente precisa ter. Então, o importante é a gente evitar chegar nesse ponto, no ponto de ficar ali ruim, mauzão, com aquela ressaca moral. Se a gente puder evitar esse tipo de situação, maravilha. E esse arcano também está relacionado aos assuntos afetivos também, a perdas, pessoas que partem, sentimento de vazio, situações que aconteceram e que a gente não pode mudar no passado. Ou seja, já aconteceu, não tem o que mudar, mas ainda existe ali esperança, existe formas de continuar a vida mesmo depois do que aconteceu.
Ao invés de ficar ali remoendo, chorando por sobre o leite derramado, levanta, vambora, né? Então é evitar ficar nessa bad aí, evitar ficar remoendo sentimentos, relembrando de coisas que aconteceram e até mesmo coisas que talvez venham a acontecer essa semana. Evite ficar numa vibração triste, no astral para baixo. É muito importante você se sentir bem, você se sentir forte, você sentir o seu poder interior, né? Que aí é esse arcano aqui que tem a ver com o signo de Leão. E a energia que está aí para a gente ativar essa semana, saiu o 10 de paus. E o que significa sair um 10 de paus para a semana? Significa que a nossa luta interior para dominar os nossos monstros, os nossos medos, as nossas limitações, as nossas inseguranças, precisa ser persistente, é uma luta persistente. Ou seja, não desista, continue subindo a sua montanha, continue tentando dominar os seus medos, os seus monstros. Procure continuar tentando dominar essa energia que te puxa para baixo. Se mantenha firme para cima, confiante em você mesmo, olhando para a sua luz interior, para o seu empoderamento pessoal, para as suas qualidades, para a sua vitalidade, para a sua saúde, para tudo de bom que você tem. Olhe para os seus defeitos, para as suas limitações e veja, de repente você consegue perceber que o leão ele não é tão assustador assim. Ele não está aí para te comer vivo, ele está aí para te defender, quem sabe. Esse leão ele pode se tornar o seu amigo, por mais que ele seja perigoso, mas ele pode se tornar seu amigo. Então é você olhar para os seus medos, para as suas limitações, para os seus defeitos e não desistir de superar a si próprio. É uma semana para você olhar para as suas limitações e vencer a si próprio. Na verdade, essa semana não tem disputa com ninguém. É uma semana em que a gente precisa estar muito conectado com o nosso eu. Ou a gente vai para baixa vibração, ou a gente se eleva persistindo até alcançar o nosso objetivo, que é vencer os nossos próprios medos e as nossas próprias barreiras. Tá certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o Conselho dos Arcanos para essa semana de virada, que vai do dia 30 de dezembro de 2019 até o dia 5 de janeiro de 2020. Desejo para todos um feliz ano novo, boas festas, aproveitem bastante, evitem exagerar demais para depois não ficar chorando aí o leite derramado. Depois que a gente derruba o leite, não tem o que fazer, aquilo que a gente faz não tem mais volta. Saturnão, né, que é o Senhor do tempo, ele é severo nesse quesito. Aconteceu, aconteceu, não tem como voltar atrás, não é? Então é importante a gente ficar consciente em relação a isso e focar muito no nosso poder pessoal. Vamos vencer os nossos monstros, os nossos medos e as nossas limitações, e a gente tem força para isso. Esse arcano aqui, para ativar, o 10 de paus, está mostrando que a gente é capaz de subir essa montanha aí, mesmo com muita carga, com muita dificuldade, mas se a gente persistir, a gente chega lá, tá certo? E esse arcano também, ele simboliza que, por mais que a gente tenha uma semana de festas, de curtição, é importante a gente não perder o nosso foco. Tá bom? Então é isso, pessoal. Feliz ano novo, aproveitem as festas de fim de ano e nos vemos nos próximos vídeos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aí para você poder acompanhar os conselhos dos arcanos semanais que a gente tem aqui, tá bom? Beijão para todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.